Olá, eu sou a Lilian, criadora da página Coisas de RH, e aqui nesse canal eu te entrego conteúdos gratuitos para te ajudar a aprender DP na prática e executar os cálculos e processos com segurança. No vídeo de hoje você vai aprender como proceder na prática quando acontece um término de contrato da experiência no final de semana. Vou te mostrar com detalhes quais são os impactos que esse tipo de rescisão traz. Se esse assunto te interessa, já clica aí e curte esse vídeo. E se você quer receber mais conteúdos gratuitos como esse, se inscreve aqui no canal, porque aí eu sei que eu posso te ajudar e vou trazer mais vídeos aqui descomplicando alguma coisa do DP, combinado? Tem uma dúvida que é frequente no departamento pessoal, é como proceder quando o término de contrato da experiência cai no final de semana, né? E o empregado não trabalha. Eu recebo frequentemente essa dúvida e hoje eu trouxe esse conteúdo aqui para descomplicar isso de uma vez por todas. Se você trabalha no DP ou ainda não trabalha, mas quer trabalhar, esse tipo de situação é algo que pode acontecer com você. Então é preciso estar preparado para saber como agir ali no momento que acontecer e não fazer nenhuma coisa errada. Isso porque uma simples data pode alterar um tipo de rescisão, pode alterar a rescisão e as verbas trabalhistas mudam totalmente, aumentando os gastos para a empresa e, se for feito errado, pode prejudicar o trabalhador. Ah, Aline, mas onde eu trabalho não existe isso, né? Não existe esse problema, eu nunca passei. Beleza, mas pode ser que em algum momento aconteça. E você precisa estar preparado para quê? Para não calcular a rescisão com a data errada, né? Alterando as verbas trabalhistas. Se você vier, talvez, a fazer um processo seletivo e tiver teste prático que cair esse tipo de questão, pode ser que seja alguma pegadinha, você vai pecar ali por causa de um simples detalhe, então você precisa conhecer. Para orientar a empresa, né, caso você trabalhe uma contabilidade, por exemplo, você precisa saber qual é o certo para poder orientar o cliente. Né? O cliente, quando ele contrata um serviço de DP, seja terceirização, seja através da contabilidade, ele quer que seja feito da maneira correta. Então, a gente que está ali na ponta precisa saber como fazer o certo para poder orientar e não prejudicar tanto a empresa quanto o trabalhador. Além disso, você vai saber fazer em qualquer lugar que você vier a trabalhar. Pode ser que você esteja numa empresa hoje que não aconteça isso, mas daqui a pouco aconteça em uma outra empresa que você vier a trabalhar. Isso é muito comum de acontecer e eu já vi diversos DP errando no básico, porque não conhece a legislação e o que acontece? Pode gerar até um processo trabalhista e indenização porque pagou as verbas incorretas. Isso aconteceu, inclusive, em uma empresa que eu trabalhei, eu peguei um caso desse, que o empregado foi demitido depois da data do término, como se fosse término de experiência. Só que nesse caso, ele já teria direito a uma rescisão sem justa causa. E ele sabia disso. E aí ele processou a empresa, ganhou, além, né, de outras indenizações, ganhou todas as verbas trabalhistas devidas no caso de uma rescisão sem justa causa. Então, é justamente isso que pode acontecer. Vamos entender, né, aqui na prática para você descomplicar esse assunto de uma vez por todas. Existem diversos tipos de rescisão, né? A gente tem rescisão por justa causa, a gente tem rescisão sem justa causa, que é quando a empresa demite o empregado sem ter motivo nenhum. Na justa causa é quando existe um motivo grave para acontecer aquela demissão. A gente tem pedido de demissão, a gente tem término de contrato na experiência, que é esse tipo de rescisão que nós vamos falar hoje. Enfim, a gente tem vários tipos de rescisão e cada rescisão tem as suas particularidades. O que vai mudar de uma rescisão para outra? Vai mudar quais as verbas que são devidas, né? Por exemplo, um pedido de demissão não é devido ao aviso prévio. Já numa demissão sem justa causa é. No término de contrato de experiência, mesma coisa, não é devido. Então, a gente precisa conhecer quais são as diferenças de cada uma para poder calcular da maneira correta. Se eu faço um cálculo de término de contrato na experiência depois do prazo, ele já tem direito, o empregado já tem direito a uma rescisão sem justa causa. E isso é muito comum de gerar dúvida, por quê? Vamos supor que o empregado não trabalhe, né, no sábado e no domingo. E aí, a empresa deixa para fazer o término de contrato lá na segunda-feira. O que acontece? Na segunda-feira, mesmo que passou só um dia, ele já teria direito a uma demissão sem justa causa. Ah, Lilian, então como é que eu tenho que proceder nesse caso? Bom, é simples. Você vai fazer o documento da rescisão, né, do término de contrato de experiência
com a data do término, mas vai comunicar ele no último dia ali que ele trabalhar. Então, por exemplo, se a data da demissão cai no domingo, né, do término de contrato, e ele trabalha até na sexta, você vai comunicar na sexta-feira, mas a data vai estar com a data de domingo. Por quê? Porque aí ele não vai ser prejudicado. Se você encerrar com a data de sexta, não vai ser um término de contrato na experiência, vai ser um término de contrato antecipado. Porque, por exemplo, se na sexta é dia 11, no domingo é dia 13, o término do contrato deveria ser dia 13, se tiver com a data do dia 11, vai ser 2 dias antes do término, então é considerado um término de experiência antecipado. Mas, nesse caso, você pode sim fazer dessa forma, pode e deve, né? Comunica no dia 11, que é na sexta-feira, com a data do dia 13, tá? Por quê? Você está comunicando antes, ele vai receber até o último dia normal, não trabalharia ali de qualquer jeito, e ele vai receber normal. Se você deixa para comunicar, fazer o documento lá no dia 14, já é um contrato por tempo indeterminado, ou seja, já precisa fazer uma demissão sem justa causa. E aí ele vai ter direito a muito mais coisa que no término de contrato na experiência. No término de contrato, ele vai receber saldo de salário, vai receber o FGTS, vai receber 13º e férias proporcionais. Já na demissão sem justa causa, ele vai ter direito ao aviso prévio, né, de pelo menos 30 dias, vai ter direito à multa de FGTS, então as verbas trabalhistas e os direitos já aumentam consideravelmente. É por isso que você precisa ficar atento a esse tipo de situação que pode acontecer quando a gente fala de término de contrato na experiência. O contrato de experiência, ele pode ser de no máximo até 90 dias. A ordem que ele é feito, ele pode ser dividido, né, prorrogado até uma vez. Então, por exemplo, se eu faço um período de 45, eu posso prorrogar uma vez para mais 45, limitado ali aos 90 dias, tá? A ordem que é feito esse contrato não importa, né? Tem gente que faz 30 mais 60, tem empresa que faz 45 mais 45. Às vezes na convenção coletiva fala alguma coisa, então tem que ficar de olho também. Mas tem que se atentar a essa questão de no máximo 90 dias. Geralmente o sistema traz relatórios, quando a gente cadastra uma admissão lá no sistema, vai ter lá no campo do sistema qual é o prazo desse contrato, porque é por essa data que o sistema vai identificar se a rescisão é por término de contrato na experiência. Quando eu cadastrei a admissão, lá vai ter o campo, né, para eu informar qual é a data de início e aí até quando vence esse contrato. E aí, se eu fizer a rescisão ali no meio desse período, ele vai me trazer a informação se é um término antecipado ou se é um término no prazo ali de contrato da experiência. Você precisa ter acesso a essa informação, precisa conhecer isso para evitar que a rescisão seja calculada de maneira incorreta. Não é obrigatório ter contrato de experiência, pode ser que a empresa já contrate, né, diretamente por prazo indeterminado, mas isso não é muito comum, porque esse período de experiência é um período de teste, né, entre a empresa e o empregado, para ambas as partes. Então, geralmente, as empresas vão fazer sim o período de experiência e a rescisão, quando acontece no término desse período, ela tem essas particularidades ali das verbas serem menores, você vai pagar o que é devido ali até o momento que a pessoa trabalhou. O prazo de pagamento de uma rescisão por término de contrato não muda de outra rescisão normal. Para todas as rescisões, o prazo é de 10 dias aí a partir do último dia a trabalhar. Eu sempre considero o último dia de trabalho, mas a legislação diz que se exclui esse dia e começa a contar do dia seguinte. Eu prefiro contar porque é melhor você pagar antes que pagar depois. Lembrando que tem que antecipar se cair em final de semana que não tem expediente bancário, né? Final de semana ou feriado, certo? E aí, quando a gente fala também de contrato de experiência, a gente precisa conhecer 2 artigos. O artigo 479 e o artigo 480. Esses 2 artigos, eles trazem informação a respeito da multa em término de contrato antecipado. Aqui a gente está falando sobre como proceder quando cai a data do término no final de semana, mas esse artigo complementa essa situação, esses 2 artigos. O artigo 479 diz que se a empresa demitiu o empregado antes do contrato, ela tem que indenizar ele na metade dos dias que faltam para terminar esse contrato. Então, se falta 10 dias, a empresa tem que pagar metade, 5 dias para ele. Da mesma forma, o artigo 480 traz a situação do empregado. Se o empregado pedir demissão no término de contrato ali antecipadamente, se a empresa comprovar o prejuízo, ela pode descontar também metade dos dias que faltam para encerrar esse contrato ali do trabalhador. Então são 2 artigos aí
que você precisa conhecer, o 479 e o 480. Vamos ver mais alguns exemplos aqui na tela para descomplicar de vez esse assunto quando a gente fala ali da data? Acompanha aqui comigo. Eu tirei um print aqui do calendário de maio, né, que é o momento que eu tô gravando esse vídeo. E aí, o que você tem que observar? Vamos supor que o trabalhador ele trabalha de segunda a sexta. E o término de contrato dele vai acontecer no dia 7 de maio, tá? Então, o último dia trabalhado dele vai ser dia 5. Nesse caso, o documento, você vai gerar um documento lá de término de contrato com a data do dia 7, mas ele vai assinar no dia 5 e recebe normalmente até o dia 7. Se ele trabalhar no dia 7, vamos supor que é um turno que ele trabalha no domingo, você pode fazer a dispensa no domingo. Só não pode fazer na segunda-feira com a data do domingo, que aí já teria que ser uma demissão sem justa causa. E se o empregado vier pedir? É a mesma coisa, tá? Se ele vier pedir demissão, por exemplo, na segunda-feira, já teria que ser um pedido de demissão, com o cumprimento do aviso prévio normal ali, senão a empresa pode descontar. Mas na prática isso acontece? Nem sempre, né? Pode ser que vai acontecer, né? No dia a dia a gente sabe que o DP tem diversas situações que a gente não prevê, mas eu sempre bato na tecla e ensino o que é correto. Então o correto é você fazer dessa forma que eu estou ensinando. Agora, se a empresa quer correr o risco de fazer de outra forma, vai depender da decisão aí do empregador, ok? Eu sei que no primeiro momento pode parecer confuso, pode dar aquele medo, você pode achar que vai virar um caos se isso acontecer. É normal, mas fica tranquilo. Quando você entende o porquê, tem embasamento legal, você vai ter segurança para ajudar tanto a empresa quanto o empregado. Então não é motivo de pânico. Se você está aqui vendo esse vídeo, você já está buscando esse conhecimento. Então, primeiro, parabéns pela sua atitude de estar aqui e eu espero que depois desse vídeo você nunca mais tenha esse tipo de dúvida, tá? Que vai surgir em algum momento, mas você já vai estar preparada para resolver assim que chegar na sua mão. Não conhecer esse tipo de informação, que é básica no DP, pode trazer uma consequência muito grave, né? Ela pode custar caro. É a mesma coisa, por exemplo, que um médico que passa uma receita errada para um paciente. O que o médico tem que fazer? Ele tem que avaliar, tem que fazer o diagnóstico correto para que esse paciente receba a medicação correta e não cause, né, nenhuma consequência nele a partir de um medicamento errado. Por exemplo, vai que ele chega no consultório com catapora e ele é medicado para infarto ou alguma outra infecção. Então não pode, né? São medicamentos diferentes. É a mesma coisa com essa situação no DP, né? Você precisa fazer essa análise de ver quando seria a data final para que ele não seja calculado de maneira errada e o empregado nem a empresa sejam prejudicados. Eu espero muito que eu tenha te ajudado a entender melhor sobre esse processo de rescisão do contrato de trabalho no término da experiência aí, quando cai no final de semana. E se tudo que eu te mostrei até aqui fez sentido para você, me ajuda agora e curte esse vídeo. Se você deseja receber mais conteúdos gratuitos sobre o DP, não esquece de se inscrever aqui no meu canal, combinado? Um beijo então e até o próximo vídeo.